Olá pessoal, aqui é o professor Júlio, com mais uma aula de matemática para o 7º ano do ensino fundamental e hoje com o tema equação do primeiro grau. Você sabe o que é uma equação do primeiro grau? Para que serve? Onde é utilizada? Como e onde surgiu? Os primeiros relatos dizem que a equação do primeiro grau surgiu há mais de 4.000 anos, pois os egípcios têm em mãos documentos que comprovam a escrita da equação do primeiro grau, em papiro. Era também utilizada em montagem de quebra-cabeça, isso mesmo, quebra-cabeça, pelos árabes. Eram feitas disputas, competições entre os árabes e eles usavam a equação do primeiro grau. E na geometria, pelos gregos. E sabe quando a equação do primeiro grau ganhou importância? Ela ganha importância quando passa a ser escrita com símbolos matemáticos. Isso ocorre no final do século XVI, pelo francês François Viète, que ficou conhecido como o pai da álgebra. Então, o mundo da matemática, que era apenas números, passou também a ter letras, né? Do latim, a palavra significa equacionar, ou seja, ela quer dizer igualar. A matemática passou a ter números, símbolos das 4 operações básicas, mais, menos, divisão, multiplicação, letras e o sinal de igual, a igualdade. Isso mesmo, o sinal de igual. E é o sinal de igual que separa o primeiro membro, que contém as letras, do segundo membro, que contém os números. Nós vamos ver isso em alguns exemplos que eu vou fazer com vocês na lousa. Vamos lá? Como eu disse para vocês, nós vamos fazer alguns exemplos, tá? Então, usa-se letras. Então, olha aqui, pessoal, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui x, no exemplo A, x mais 5 igual a 8. Foi falado que a equação do primeiro grau ela tem o sinal de igual que separa o primeiro membro do segundo membro. Quem é o primeiro membro? O primeiro membro são todos os números que estão à minha esquerda do sinal de igual. Então, esse aqui é o primeiro membro. E o segundo membro? São todos os números e letras que estão do lado direito do meu sinal de igual. Quem deve ficar do lado direito e do lado esquerdo? No primeiro membro, são sempre as letras, tá? Então, as letras têm que ficar sozinha, chamada de incógnita. E no segundo membro, os números. Professor, eu tenho x mais y igual a 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar. Então, eu tenho aqui o x. Ele é letra, ele vai ficar no primeiro membro. Eu vou usar o sinal de igual. Vou copiar o 8, que ele já está no segundo membro, e eu vou ver, no primeiro membro, eu tenho o 5 positivo. Ele não pode ficar aqui. Ele vai ter que passar para o outro lado, tá? Só que quando ele atravessa o sinal de igual, ele muda o sinal dele. Se ele é positivo, ele passa a ser negativo. Então, menos 5. E se ele for negativo, ele passa a ser positivo. Então, olha aqui como ficou. X, tá? Igual 8 menos 5 vai dar 3. Então, o valor do x é 3. No exemplo B, mesma coisa. Eu tenho aqui o primeiro membro e o segundo membro. Quem tem que ficar no primeiro membro? Somente as letras. Então, x. Eu copio o x. Tem algum
uma letra do outro lado, algum x do outro lado? Não tenho, porque se eu tiver eu vou passar para o primeiro membro. Então, olha aqui, igual, o 6, ele já está no segundo membro, eu copio ele com o mesmo sinal. Não tem sinal, é sempre positivo, já expliquei para vocês. E eu tenho aqui menos 4, passa para lá com o sinal trocado, mais 4. Então, tenho que x é igual a 6 mais 4, 10. Tá? Então, esses são os dois primeiros exemplos. Vamos fazer um exemplo com multiplicação? Continuando os exemplos de multiplicação, eu vou resolver eles. Olha aqui, eu tenho 2x igual a 10. Como eu disse no exemplo anterior, eu tenho que passar os números para o segundo membro. Só que quando tenho 2 acompanhado pelo x, isso quer dizer que ele está multiplicando. Tá? Então, se ele estiver multiplicando 2 vezes x, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o meu x, isolei ele, a minha letra, igual, copio o 10, tá? Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. O 2 vai vir aqui embaixo. Então, x igual a 10 dividido por 2. Então, eu tenho que x é igual a 10 dividido por 2, 5. Então, o meu x, o valor dele é 5. Os dois números são positivos, então ele permanece positivo. Olha o exemplo D. Eu tenho menos 4x igual a menos 24. Então, eu vou isolar a minha letra. Ele está multiplicando, eu isolo a minha letra. X é igual. Vou copiar o menos 24, que está no segundo membro, e vou passar dividindo o meu número 4. Tá? E eu vou ver os sinais. Quando nós temos multiplicação e divisão, a gente faz o joguinho de sinal. Né? Então, olha aqui. Sinais iguais, não importa se é positivo ou negativo. Sinais iguais, sempre positivo. Então, menos vezes menos vai ser mais. Então, x é igual, nem preciso colocar o mais, tá? Mas para vocês terem uma noção. 24 dividido por 4, quanto vai dar? 6. Então, o valor do x é igual a 6. Tá? E temos também, quando temos uma fração. Vamos fazer? Pessoal, quando tenho uma fração, vamos ver o exemplo E. Eu tenho x que divide 2 igual a 5. O que eu faço? Eu faço a multiplicação em cruz. Tá? Não tem nada aqui, é como se fosse 1. E eu sempre começo pela letra. Para quê? Para a letra, a incógnita, ficar sempre no primeiro membro, já certinho. Então, olha aqui. X vezes o 1, que é igual a 2 vezes o 5. X vezes 1, x, igual a 2 vezes 5, 10. Tá? Encontramos o valor do x. O exemplo F é a mesma coisa. Eu não tenho nada embaixo do 7, é como se eu tivesse o 1. E eu multiplico em cruz. Vou fazer, iniciando pela letra, x vezes o 1, que é igual a 4 vezes o 7. Se eu mudar a posição, 7 vezes 4, não importa, vai ficar a mesma coisa. Então, x vezes 1, x. 4 vezes 7, 28. Então, encontrei que o valor do x é 28. Bom, pessoal, esses são alguns exemplos da equação do primeiro grau, né, que nós temos bastante exemplos, e nós vamos estudar na nossa aula através do Google Meet. Tá? Nossa aula através do Google Meet, que vocês vão tirar a vossa dúvida e vão aprender um pouco mais sobre equação do primeiro grau, que a gente usa em concursos, em vestibulinha, vestibular, a gente usa para o resto da nossa vida. Ok, pessoal?